Vamos conversar com o Maringoni. E o Sil diz assim, o governo tem medo de ser acusado como um país que apoia o terrorismo e dar aval para os Estados Unidos invadir o país. Pois é, eu tenho ódio que os receios e ameaças por trás dos bastidores não são bravejadas no debate público. É um governo que não quer governar com o povo. Gilberto Maringoni, como está você? Tudo bem? Tudo bem, Mauro Lopes? Como é que você está? Eu estou acompanhando aqui o Manhã Brasil. Situação tensa, mas para o governo parece que não está tensa não, né, Mauro? Não, incrível. Maringoni, eu li aqui o seu texto, que acabou sendo publicado como um artigo no GGN, maravilhoso, realmente, fazendo uma análise dessa situação, né, da guerra tarifária, e com indicações, né? Porque o pessoal, vocês não dão ideia, vocês não falam, vai lá governar. E aí você falou, não, pode deixar, me nomeia ministro da Fazenda que eu aplico um programa aqui. E achei realmente muito interessante. Como é que é a sua visão sobre este momento? Nós estamos aí há pouco mais de 10 dias do início das tarifas, o governo nem confronta os Estados Unidos, nem negocia, né? Tá todo mundo começando a achar que vão ter mesmo as tarifas de 10%, aí também não vai mobilizar o povo, vai ter um ato em São Paulo amanhã, o Lula, que vai estar em São Paulo, já disse que não vai, enfim. Como é que você está analisando esse momento e que saídas você vê para esse impasse, para essa crise? Bom, Mauro, primeiro, bom dia a todo mundo que está nos assistindo, bom dia a você. Eu escrevi esse artigo no final de semana e de lá para cá, primeiro eu te agradeço ter lido ontem o artigo aqui. A situação já evoluiu, né? E ela evolui evidenciando a completa paralisia do governo. Porque você falou mais cedo, o Trump anunciou essas medidas dia 9, hoje é dia 24, ou seja, faz exatos 15 dias que o governo americano anunciou essa punição brutal, esse cerco brutal ao Brasil. Em 15 dias, se você for peneirar, teve reunião do Alckmin com o agro, teve reunião do Alckmin com as Big Tech, teve reunião para cá, reunião para lá, pronunciamento do Lula na TV, centenas de artigos na imprensa, mas a gente não andou quase nada em ações efetivas. Ao contrário, você mostrou aqui mais cedo, agora há pouco, então, eu estou... Opa! O computador está no mecânico, foi fazer lá, trocar amortecedor, dar uma mão de tinta lá, mas às vezes entra uma ligação e eu tenho que interromper. Não, é o seguinte, não tem nenhuma ação efetiva, prática, a não ser essa palavra de queremos negociar. E isso paralisa o governo, porque o governo Trump está pouco ligando para a negociação brasileira, fechou acordo com o Japão, está negociando outras coisas, está cuidando da vida, botou a bomba no colo do Brasil e o Brasil que se vire. E fica essa história do governo brasileiro e pedir, e se ajoelhar, e não sei o que vamos negociar enquanto a vida continua. O exército americano vem fazer manobras aqui no Brasil, o país continua com todos os acordos com os Estados Unidos. Eu vi ontem a bela entrevista que você fez, eu não me lembro o nome, sobre a base de Alcântara. O Brasil não dá o professor Luiz Carlos Melchert. Melchert, exatamente. Luiz Carlos Melchert. Excelente entrevista. O Brasil não dá nenhum sinal de romper os acordos com os Estados Unidos. Agora, a notícia que a gente tem hoje de manhã no Valor é que o Haddad está com o plano pronto, ou seja, fez um plano de contingência, ele está pronto, mas ele não revela para ninguém, e só na semana que vem o presidente Lula vai examinar o plano e vai divulgar, se é que vai divulgar. É impressionante, porque semana que vem, dia 24, daqui a 6 dias, 7 dias, daqui a uma semana, entram em vigor as medidas. E o setor empresarial não só está preocupadíssimo, mas já está botando a faca no pescoço do governo. O setor de mineração alega perdas que chegam a 3 bilhões de dólares. O setor do agro fala em 6, você noticiou aqui agora mais cedo. A situação não suscita nenhum tipo de apelo à mobilização por parte do governo, ou seja, você tem uma burocratização das decisões muito grandes. Eu estava me lembrando outro dia, até vou fazer um artiguinho sobre isso, de um exemplo histórico. Eu sou historiador e tenho essa mania de procurar na história semelhanças
nessa situação. Não resolve muito, porque quando você procura na história, o mundo é outro, os personagens são outros, mas alguma coisa fica. Em 1940, o Winston Churchill, que era um conservador, colonialista, racista, simpático aos nazistas, se torna primeiro-ministro britânico, sucedendo o Neville Chamberlain, que havia tentado fazer uma série de acordos para evitar a agressão nazista. Só um sinal de linha do tempo. Em setembro, 1º de setembro do ano anterior, de 1939, os alemães tinham invadido a Polônia, dando início à Segunda Guerra. O Churchill chega, faz uma reunião do gabinete de guerra entre 24 e 28 de maio de 1940. É bom atentar para as datas, pena que eu não tenho uma linha do tempo aqui para falar. 2 semanas antes, a França tinha sido invadida, a Bélgica estava anulada, a Europa estava à mercê dos nazistas, o governo espanhol, o governo português eram pró-fascistas, idem o governo italiano. A Áustria era quase que um puxadinho da Alemanha, então a Europa Ocidental estava derrubada. E o governo britânico, o chanceler britânico, Lord Halifax, em maio de 1940, queria negociar com a Alemanha. Queria fazer o que o Haddad está propondo. Vamos negociar. E os caras preparando a Força Aérea Alemã para bombardear Londres. O que vai acontecer a partir do dia 10 de julho. 40 dias depois dessa reunião, os alemães começam a bombardear. O que faz o Churchill? Ele é absoluta minoria no gabinete de guerra e ele chega ao seguinte: vamos mudar totalmente a política de defesa. Nós vamos posicionar toda a Força Aérea Britânica para cobrir Londres. Nós vamos pegar as rotas de entrada da Luftwaffe, que é por Dover, pelo sul da Inglaterra. Nós vamos posicionar toda a artilharia antiaérea em Dover e na região para tentar minorar ou impedir o bombardeio. Ele inverte em 4 dias toda a política britânica, faz um processo acelerado de educação da população e dia 10 de julho, 40 dias depois, começa o bombardeio e começa a Batalha da Inglaterra. É uma das batalhas épicas na Europa Ocidental. A gente sabe que quem ganhou a guerra foi a União Soviética, mas essa foi um exemplo de resistência, de mudança de uma política em cima da hora, em cima da perna, em 4 dias, numa situação em que o país está sendo invadido militarmente. Aqui há uma declaração de guerra contra o Brasil. Não é uma invasão militar. Existe tempo para isso. O governo americano, o Trump tomou posse em 20 de fevereiro. Ele anuncia em 9 de abril o Dia da Liberdade, ou seja, as tarifas contra o mundo. As tarifas contra aumenta as tarifas de todo mundo. E o Brasil fica deitado em berço esplêndido desde então. E nós estamos à beira do início das tarifas. A postura do Lula e do Haddad foi: ufa, escapamos, nós não estamos. E ufa, escapamos. Passa o primeiro momento em que, corretamente, o Lula vê cair no seu colo um prêmio, né? O Trump faz um favor de se opor, o Lula dá entrevista ao Jornal Nacional, a Record, uma semana depois faz um bom pronunciamento na TV, como se ressaltou aqui já, e depois nada. Fica nas palavras. Isso é muito típico do Lula. Ele fala, as palavras não correspondem aos gestos, aos atos. Ele fala do genocídio na Palestina, mas isso não acarreta nenhum gesto prático. Ele fala do Trump, isso não acarreta nenhum gesto prático. Aliás, nesse ato de amanhã, um ato que você falou, vai ser no Largo São Francisco, é um ato fechado, um ato dos liberais, é um ato da elite. Na convocatória não é mencionado o nome do presidente Trump, não são mencionados os Estados Unidos. É um ato pela soberania em abstrato. Não tem uma convocatória. Como o discurso do representante brasileiro no OMC. Ficou todo mundo chocado. Ele não menciona o Trump no discurso, fala genericamente contra guerras tarifárias e tal. Um negócio assim, essa coisa da posição do governo brasileiro e dessa elite brasileira Não, Mauro, a OMC não existe. A OMC acabou. Eu vou dar queixa na OMC contra os Estados Unidos como se isso fosse uma coisa muito radical. O Trump está pouco ligando para a OMC. A OMC pode fazer... Quer dizer, o processo da OMC pode durar anos até entrar em vigor. Anos. Tudo bem, entra como algo a mais, como um plus a mais, como se fala. Não como centro da ação do governo.
Então não menciona os Estados Unidos. Aí recebe solidariedade, tudo bem, da União Europeia, do México, não sei o quê, mas solidariedade, a gente sabe, é palavra, né? É lero ao vento. Ação efetiva, soberana, não tem. E aí abre espaço para a extrema-direita começar a se movimentar. Eles estão saindo das cordas, porque o Tarcísio, o Caiado, o Zema, o Ratinho já anunciaram propostas de financiamento para os setores de juro atingidos. baixo. Uhum. Hã? Juro baixo, juros de 10%. Não são quantias enormes, são quantias na casa de $1 milhão, de reais, desculpe. Quando você precisa, na casa do bilhão. Quando eu olho para trás, olha, eu vou falar uma coisa que depois vão falar que eu estou defendendo o Bolsonaro. Não estou. Bolsonaro é um assassino, Bolsonaro é um fascista, Bolsonaro tem que estar preso e tal. Falo isso, mas para dizer o seguinte: na pandemia, a partir de 2020 até 2022, o Bolsonaro jogou 650 bilhões de reais na economia, a fundo perdido, para não deixar a economia desabar. O Paulo Guedes rompeu com o teto de gastos. Por que o teto de gastos não passou a vigorar no governo Lula? Porque ele estava desmoralizado. Porque o Bolsonaro, corretamente, eu digo, jogou dinheiro para impedir que a economia fizesse um mergulho recessivo. Tanto que em 2022, último ano do seu governo, a economia cresceu 3%. O Brasil foi um dos países que mais jogou dinheiro na pandemia, coisa que o Haddad reclama, né? O Haddad reclama o seguinte: o Bolsonaro deixou um rombo. Dane-se que deixou um rombo, mas a economia não desabou. Já vai ter gente falando que eu apoio o Bolsonaro, mas faz parte. Nem como o Bolsonaro na economia. O governo atua, quer dizer, fazendo uma medida contra o ciclo recessivo de investimento. Jogar dinheiro do Estado, tem que jogar. O Haddad deu uma entrevista, eu acho que não foi essa do Eduardo Moreira, foi em algum outro canal. O Haddad deu uma entrevista, foi a CBN, dizendo que ele vai agir como agiu no Rio Grande do Sul, dar socorro aos setores afetados. Isso é piada pronta, né? Porque não houve socorro no Rio Grande do Sul. Houve ações pontuais da recuperação, por exemplo, do aeroporto, que é um aeroporto privado, que quem tinha que fazer isso é a empresa alemã que administra o aeroporto. Não, o governo foi lá e botou dinheiro público numa iniciativa privada. Em coisas muito pontuais, não houve socorro ao Rio Grande do Sul. Socorro, eu digo o seguinte: recuperar uma economia regional responsável por 10% do PIB brasileiro. Não houve. Então, comparações desse tipo não resolve. Aí, bom, eu não quero monopolizar aqui, vai falando aí que eu já falo aqui. Não, por favor. Não, o que eu acho é que é isso, o governo não tem plano, né? Essa posição do Haddad ontem, o que o Haddad disse ontem é que hoje ele vai ser informado do plano que os técnicos elaboraram. Gente, pelo amor de Deus, como você falou, na semana que vem apresentar para o Lula. Gente, 24 de julho, a coisa entra em vigor, dia 1º de agosto. É realmente um negócio de uma incompetência brutal. O Spig diz: eu autorizo o Maringoni a monopolizar. Eu também autorizo o Maringoni a monopolizar. Comentários aqui. Henrique Ferreira: esse governo Arregão está sofrendo porque vai ser obrigado a fazer o que não gosta, agir. Com essas tarifas não tem mais muro para ficar em cima. O Henrique, que acabou de chegar como novo membro aqui. A Mônica Gonçalves pedindo uma intervenção extraterrestre já. E o Felipe Monteiro: só mais 72 horas de apoio a Israel do governo Lula, tá bom. Maringoni, uma questão interessante, porque nessas situações de crise, as posições relativas podem mudar assim. Você falou do caso Churchill, em 4 dias mudou completamente. Isso me ocorreu ontem, uma preocupação, que vem as tarifas. Você vai ter crise econômica no país, vai ter uma situação complicada. E aí, a extrema-direita, que foi demonizada corretamente agora por apoiar o Trump, ela vai manter esse discurso: a culpa é do Lula, a culpa é do Lula, a culpa é do Lula.
esse discurso pode acabar colando na opinião pública ao longo dos meses, porque você vai ter, como o governo não sai para combater, e dizer, ó, isso é uma ação do imperialismo, como o governo não combate, o lado que combate leva vantagem, né? Na política é isso, né? Quem está na ofensiva sempre leva vantagem. Então essa coisa da culpa é do Lula, pode acabar se voltando contra o governo, se o governo ficar nessa inércia, né? Mauro, a bola caiu no pé do Lula, é um pênalti sem goleiro, o gol está na frente, vazio, o goleiro está distraído, está tudo para ele chutar e ele vai discutir um plano de contingência para ver por onde põe a bola, né? Sem causar prejuízo ao adversário, claro. Mas olha, eu quero pegar algo que você falou mais cedo sobre esse ato na São Francisco, que o Lula vai estar em São Paulo amanhã, tem um compromisso em Osasco e não vai ao ato. Aí o grupo prerrogativo desse pessoal liberal diz o seguinte: é bom porque se trata de um ato da sociedade civil. É uma desculpa furada, porque é o seguinte, o governo não convoca o povo, não convoca embaixo, e muita gente boa, eu digo, muita gente legal do nosso campo, diz o seguinte: não, o governo faz sua parte e quem tem que mobilizar é a sociedade, as entidades, os partidos. Tá legal, tá legal. Eu vou pegar exemplo, eu não vou falar do governo Chaves, que sempre puxava as manifestações na Venezuela, eu tive lá várias vezes, ou o governo Fidel Castro, que era a vanguarda das mobilizações populares, porque, vamos dizer, era uma ditadura, ele obrigava as pessoas a ir para pataquada. Eu vou pegar dois governos, que são um de esquerda e o outro é um governo neoliberal. Você se lembra bem, quer dizer, você era pequenininho, mas você sabe bem a história da cadeia da legalidade de 1961, em que Sim. o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, quando o Jânio renuncia em 25 de agosto de 61, o vice-presidente João Goulart está na China, está voltando da China, e arma-se um golpe de Estado. Os militares, o empresariado, a igreja, armam um golpe para impedir que o Jango, tido como um perigoso comunista, tomasse posse. E o Jango faz uma coisa muito hábil, que é o seu avião, ao invés de voltar por uma rota ocidental, ou seja, faz uma escala num país europeu, faz uma escala nas Canárias, em algum lugar, e chega ao Brasil, ele fez uma rota pelo Pacífico e veio chegando pela América do Sul, pousa no Uruguai e chega a Porto Alegre. Nesses 3 dias da volta, ele prolonga a volta, o Brizola organiza uma cadeia de rádio, a partir da Rádio Gaúcha, Rádio do Estado, cerca o palácio com barricadas, com sacos de areia, arma a população, convoca o comandante, se não me engano, do 4º Exército, que não adere ao golpe que estava sendo urdido em Brasília, fica do lado da democracia do Brizola, e a Força Aérea, a FAB, as bases aéreas, se não me engano, eu não me lembro agora onde é que era próximo a Porto Alegre, a Força Aérea ordena o bombardeio do Palácio Piratini, os baixos oficiais da Força Aérea, cabos, soldados da base aérea, fazem durante a noite anterior ao ataque uma ação sensacional, eles pegam facões e retalham os pneus dos aviões que não podem decolar, enfim, mas ele mobiliza a população, ele bota a população na rua, ao lado dele, o dia inteiro no rádio e tal. Não tem essa história de sociedade civil. O governo foi eleito pela sociedade civil para defendê-la. E o governo está na frente. Aí vão falar, não, o Brizola é de esquerda, não vale. Tá bom, então vamos pegar um governo neoliberal, o governo François Hollande. Você lembra, Mauro, há 10 anos, 2015, que houve aquele atentado naquela revista Charlie Hebdo, uma revista de direita, de humor de direita na França, que um ativista islâmico entrou na redação e metralhou 8 ou 10 redatores, entre eles o Volinsky, o comunista francês. A comoção nacional, a cultura tal, e houve uma grande manifestação em Paris, convocada, puxada, financiada pelo governo François Hollande, um neoliberal, que chamou representantes de todos os governos europeus, estavam lá representando a Inglaterra, representando os países vizinhos, até a Embaixada do Brasil estava junto, foi convocado pelo governo. Tá bom, você não quer Hollande, tá? Porque é outra realidade, tá bom, vamos pegar Brasil. Vamos pegar um governo que o PT execrava como governo de direita, que era o governo Montoro, em São Paulo, em 1984, na campanha diretas. O governo Montoro
convocou e deu suporte para aquela mega manifestação que você deve ter dado presente, porque você é tão maduro quanto eu, para não falar velho. Foi uma manifestação de 1 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú. O governo Montoro liberou. Estávamos lá, né, Maringoni? Estávamos lá. Liberou a catraca do metrô. O governo cedeu o Vale do Anhangabaú, botou dinheiro, montou palanque. Uma campanha contra o governo Figueiredo. Foi o governo que fez. O governo que o PT denunciava como corrupto, atrasado, de direita, está fazendo uma campanha assim, péssima contra o Montoro, que era um homem digno, um homem muito mais avançado que o governo Lula. Então não tem essa história, a sociedade civil e a governo tal. Que história é essa? Como o governo não vai convocar a população? Tem que convocar, sim. Sempre os governos democratas de verdade convocavam a população, porque ele se sente parte da população. Ele não está na Torre de Marfim, ele não está em outra dimensão, ele não está, sei lá onde, ele não está isolado. Ele é parte da população. Isso o governo democrático tem que fazer. Fantástico. Eu ia lembrar exatamente essa mobilização das diretas já. Essa conversa é um governo burocrático, neoliberal, esse governo do Lula, com essa história que não pode mobilizar. Agora, Maringoni, eu sinceramente acho que é muito grave essa história das Forças Armadas brasileiras nesse contexto. Né? Neste contexto em que a coisa está acontecendo, os militares brasileiros procuram os militares estadunidenses para dizer, a China e a Rússia estão sinalizando para nós que podem fornecer equipamento nessa crise entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas fiquem tranquilos que nós não vamos comprar. E confirmam a compra, inclusive desses helicópteros. O Fernando aqui do canal do Tietê, inclusive registrou. O Exército Brasileiro está comprando, são 12 helicópteros Black Hawk, 400, quase $500 bilhão, 12 helicópteros Black Hawk e 222 mísseis Javelin, em 74 milhões. E o Fernando do canal de TT, inclusive, observou que esses helicópteros não têm transferência nenhuma de tecnologia e têm que ser devolvidos depois de 10 anos de uso para os Estados Unidos. E tão grave, ou até mais grave do que isso, neste contexto estão mantidas as manobras com o Exército, com as Forças Armadas estadunidenses, na Caatinga. O Exército Brasileiro está ensinando um exército de um país que nesse momento se coloca como inimigo aberto do país, está ensinando como é que eles se movimentam por uma região estratégica do Brasil, que é Caatinga. Assim, é chocante, e o governo não faz nada, né? Eu falei, se fosse o Trump presidente do Brasil, tinha mandado romper imediatamente. Porra! Não. E 12 helicópteros, vamos combinar, num país continental como o Brasil, você tem que comprar dezenas. Se fosse fazer, mesmo na lógica de comprar helicóptero, 12 helicópteros é uma coisa simbólica. Você ter 12 helicópteros a nada, isso é um esquadrilho de helicóptero. Daí. Agora, eu vou pegar a analogia histórica, Mauro. Hoje eu vou. Mais uma vez, um governo secrado pelo petismo. O petismo quer acabar com a memória do governo Vargas, porque o governo Vargas era fascista, nacional, não sei o que e tal. O Vargas cedeu o território brasileiro para os Estados Unidos na Segunda Guerra. Cedeu uma base em Natal, uma base aérea, para a aviação americana poder se movimentar da Flórida para cá, e como a distância entre Natal e o norte, as regiões do norte da África eram menores do que da Flórida para lá, os aviões cargueiros americanos que transportavam mantimentos, víveres, armamento e tal, podiam fazer ou uma rota direta ou pousavam nas Canárias e iam até o norte da África. Mas a base operacional estratégica era Natal. Aí o Vargas não vai para os Estados Unidos de joelho, como com 8 senadores, com ministros, não sei o que, pedir para o Roosevelt fazer a base. Não. O Vargas está no Brasil e faz o Churchill vir para o Brasil em fevereiro de 43. E só aceita ceder a base até o fim da guerra, com tempo limitado, se o Roosevelt financiasse a construção da usina de Volta Redonda, TSN, estratégica para a industrialização brasileira, para produzir aços planos para a indústria. Enfim, ela era uma peça-chave do desenvolvimento de toda a indústria brasileira. O que cede.
O que o Brasil está conseguindo de barganha dos Estados Unidos com essa mobilização do Exército? Absolutamente nada, nada. Não tem nenhum pedido de contrapartida. Cedeu Alcântara a troco de banana. O Flávio Dino isso foi no governo Bolsonaro já, mas o Flávio Dino negociou isso, era no Maranhão a base de Alcântara. Então, vem cá, que guerra, que ofensiva, que plano de contingenciamento é isso? Agora, a não ser que seja um plano, realmente a gente não esteja sabendo de nada, é um plano de bombardeio de Nova York, bombardear Washington, tal, tem que ser mantido sigilo, tal, né? A coisa assim, espantosa. Não, é uma coisa pífia, pífia. Deixa eu te falar de um outro assunto gravíssimo, que eu não toquei nesse assunto aqui ainda, mas eu vi que você mencionou no WhatsApp, então vamos falar desse assunto, parece realmente muito grave. Antes o Félix Luz dizendo aqui, camarada Maringoni, dê a ordem, é só dar que a gente vai cumprir, viu, camarada? Só dar que a gente vai cumprir. A Celi Lima diz assim, bom dia, o governo Lula consegue dar a ré... O governo Lula consegue dar ré no meio do tal giro à esquerda, impressiona no volante, mas perde feio no xadrez. Podia ter aprendido alguma coisa com os campeões russos. Isso aí. Olha, eu não dei notícia sobre isso, mas essa história daquele furo foi realmente furaço do Jornal Nacional, né? Da especulação com o dólar no dia do anúncio do Trump, foi realmente um super furo jornalístico do Jornal Nacional, mostrando claramente a especulação com o dólar. Horas antes do Trump anunciar o tarifaço, houve uma compra absolutamente inusual de bilhões de dólares aqui no mercado brasileiro. Né? E horas depois do Trump anunciar, quando o dólar de fato aí subiu, porque não foram só esses bilhões que foram comprados, outros bilhões foram comprados por conta do impacto, a venda do equivalente dos dólares que tinham sido comprados, ou seja, tinha inside information, tinha informação privilegiada, que é crime. Né? Então, muita gente faturou em cima do tarifaço aqui no Brasil, sem contar lá nos Estados Unidos. Aí vem o Banco Central e vai fazer uma avaliação preliminar. A avaliação preliminar do Banco Central... vou te falar uma coisa, esse Galípolo e o Haddad, pelo amor de Deus, diz que é o seguinte, o que o BC identificou operações com dólares feitas por robôs antes do início da movimentação, antes do início antes do anúncio do Trump, que eram operações feitas, não tem nenhuma prova de uso de informação privilegiada, que é comum o uso dos robôs, então que aparentemente era alguma coisa que foi feita por diversos investidores, enfim, o Banco Central já dizendo não teve nada. Aí, ontem, o ICL solta uma reportagem de um jornalista investigativo, bem competente, inclusive, que é o Kleber Lourenço, é uma reportagem dele em parceria com uma jornalista aqui, que na linha do que é a Débora Manhana. Movimento em comum. Em 75 minutos, 6,6 bi foram negociados na Bolsa antes do tarifaço. Então, publicado ontem às 6h30 da manhã. O furo é do Jornal Nacional, mas eles aprofundaram e aí eles descobriram o que, Gilberto Maringoni? Desses 6,6 bilhões, o BTG, ele mesmo, o BTG Pactual intermediou a compra de 10 mil contratos equivalentes a 2,7 bilhões. Ele, o BTG Pactual, né, fez essa intermediação. Impressionante. O BTG Pactual, o banco do Haddad, o banco do amigão do peito do Haddad, o BTG do André Esteves. O BTG é onde o Haddad vai pelo menos 2 vezes por ano, oficialmente, né? Fora as vezes que ele eventualmente recebe o Haddad. Né? Como é que foi o Félix Luz aqui dizendo, camarada Maringoni, dê a ordem. Né? O Haddad diz para o André Esteves, camarada Esteves, dê a ordem. É chocante, cara. É muito impressionante o que está acontecendo. Muito impressionante.
Mauro, o que vai acontecer é que vão prender os robôs, né? Porque você falou que foram os robôs que fizeram, processar os robôs. Não, é isso, você falou tudo. Quer dizer, dentro da tua fala está a solução. Quer dizer, houve uma negociata, inside information, ou seja, informação privilegiada, lucraram e nada. Possivelmente quem denunciou também denunciou porque não foi chamado, mas isso pouco importa. Não ficou sabendo. Mas que é um escândalo que faz parte da guerra. Se você não consegue combater o inimigo interno, ou seja, essa gente está sabotando o Brasil, né? Essa gente é sabotador do Brasil. Então você tem uma série de sabotadores. No Exército, você tem essas operadoras, porque está aí o BTG e está a XP também, além de outras operadoras. O grave do BTG, quase metade das operações foram feitas via BTG. Nem nada. E o Banco Central, nada. Por quê? Então, essa situação de guerra parece uma guerra de mentirinha, né? Uma guerra que eu vou fingir que vou guerrear e não vou. Possivelmente, não vai haver um plano de contingenciamento de se abrir o arcabouço fiscal para socorrer os setores, mas socorrer os setores, socorrer também empregos, né? Vamos pensar o seguinte, você tem que socorrer as empresas para não quebrarem, mas você tem que colocar a contrapartida, tem que garantir emprego, renda e investimento. Você não pode demitir. A ameaça que está sendo feita agora, eu vi agora, vi pela manhã, vi tanta coisa, mas a que mais são, eu não me lembro agora quantos, sei lá, se 1 milhão de empregos, assim, uma coisa de terrorismo econômico sendo feito, um absurdo, não sei como se faz essa conta previamente, de que vão ser perdidos centenas de milhares de empregos e tal. Tem que garantir esses empregos. Agora, o governo não pode assistir passivamente. Quando o Haddad diz, nós vamos agir como agimos no Rio Grande do Sul, eu falo, pronto, não vai ter nada. Não vai ter nada. Assim como o Lula, na oposição, dizia, diante das queimadas na Amazônia, que o Bolsonaro tinha que pegar a caneta e botar 60 mil militares para patrulhar o território, para impedir queimadas, quando as queimadas acontecem no seu governo, ele nem pensa em chamar militar. Nem pensa. Essa história da negociação dos militares com os Estados Unidos vai dar para demitir o Múcio. Demite o Múcio e põe alguém, não precisa botar ninguém de esquerda, não precisa botar Mauro Lopes, João Manuel, não, nada disso. Bota algum democrata sincero, democrata sincero. Bota alguém que tenha um pouco de brio, um pouco de vergonha na cara, porque senão essa guerra é uma guerra de mentirinha. O que a gente está assistindo é um teatro de imagens, um teatro, vai ter mais algum pronunciamento do Lula, semana que vem, depois que todo mundo descansar, tomar seu café, ler os jornais, assistir a minissérie no Netflix, tal. Aí, semana que vem, a gente vê o que vai fazer quando as tarifas começarem. E aí vai dar o desespero. Você lembra, Maringoni, esse teu artigo, ele relembra, de certa maneira, acho que você não chega a mencionar isso no artigo, mas esse momento, acho que foi um dos grandes momentos do Lula na presidência da República, na crise de 2008, que era o tsunami da crise de 2008, e o Lula falou, não, aqui no Brasil vai ser uma marolinha, porque eu vou abrir o cofre, e de fato ele abriu o cofre, ele liberou, se eu não estou enganado, 12% do PIB em recursos, botou dinheiro na mão das pessoas, e a economia brasileira foi a que menos se sentiu, sentiu a crise de 2008 e mais rapidamente saiu recuperada. Agora tem um arcabouço, não pode abrir o cofre, incrível isso. Estamos sem armas. E agora as pessoas estão saindo do Bolsa Família, como você mostrou aqui, e lá em 2008 ele reajusta o Bolsa Família no meio da crise. Ele atua contra o Banco Central. Quando 2 dias antes do Lehman Brothers quebrar, que em outubro de 2008, o grande sinal da crise foi quando um dos maiores bancos americanos quebra, o Lehman Brothers quebra, porque era o governo Obama já, era o finzinho do governo George W. Bush, o Obama estava no meio da campanha eleitoral, o governo deixa o Lehman Brothers quebrar porque deixa o mercado resolver o problema. Aí instala-se o pânico. Aí a crise ganha aceleração. No Brasil, o Banco Central, que não era independente, aumenta a taxa de juros. E aí o Lula faz o movimento contrário, ele joga dinheiro na economia. Eu quero ver o Copom o que vai fazer agora. Vai alegar que
situação internacional deu uma escalada, a desancoragem, aquela linguagem pastosa que o Banco Central tem, e vai manter os juros, ou até aumentar. Então, ali foi um exemplo de política anticíclica. Agora, não tinha arcabouço, exatamente. Agora o arcabouço é lei. O governo amarrou uma bola de ferro. O governo botou uma tornozeleira eletrônica no pé para não se movimentar muito. Ele colocou. Uma coisa é botar o Xandão decretar que o Bolsonaro vai usar a tornozeleira eletrônica. Outra é o governo colocar no seu próprio pé, que foi o que ele fez com o arcabouço, uma medida impeditiva de fazer política fiscal, ou seja, de investir, de gastar e tal. Essa contradição do governo é uma contradição autoimposta. Ninguém exigiu do governo que fizesse. Quer dizer, claro que tem pressões, mas o governo poderia falar, não vou fazer isso. Fez. Agora está aí, paralisado. Essa paralisia é típica de quem adota a política do mercado financeiro com todo o prejuízo do país. Você falou mais cedo, como é que não tem dinheiro para comprar livro para as crianças? Não vai ter livro de geografia nas sociais. Isso é um escândalo. São 240 milhões de exemplares que não podem ser comprados. Por quê? Porque não tem dinheiro. Porque enfiou o pé de meia dentro do orçamento da educação. Porque não vai dar. Porque, puxa, vamos deixar para o ano que vem e tal. Assim, você dizer, por quê? O governo vai, cai no colo um chute a gol e não se anda. É muito complicado essa situação. E isso me preocupa, a inação do governo. Essa parece uma característica central na crise, né? Essa da inação da... Na crise não, né? É uma característica do governo Lula, né? Essa incapacidade de ação, né? Essa coisa vai meio que... vai empurrando com a barriga tudo, né? Agora, chega assim, nós estamos discutindo aqui essa questão e vão vir os apoiadores do governo, os petistas, esses mais exaltados, e vão dizer, tá bom, o que você faria? Eu não sou governo, agora se eu for... E isso é um negócio, vocês ficam aí de gogó, você está confortável na sua casa, o Mauro na dele, dando palpite. Sim, mas eu não sou governo, não é que eu tenho posição confortável, eu queria ser, da fazer diferente. Primeira coisa, não teria feito o arcabouço. Aí as pessoas falam, bom, eles amarraram uma bola de ferro no pé, mergulharam no mar, estão afundando. Aí fala, o que você faria no meio do mar com uma bola de ferro no pé e tal? Oh, eu não teria colocado a bola de ferro no pé. O que você faria nessa situação? Eles construíram essa situação. Eles estão na inação, eles estão com medo. Qual é o medo? Que tipo de acordo existe? Existe algum acordo com o governo americano para eles ficarem paralisados. Tomara, eu quero queimar a língua hoje à tarde, se o Lula, eu torço para isso, para que o Lula tome uma ação efetiva, rompa o acordo de Alcântara, tire esses militares daqui, erga a cabeça. Toda a propaganda, toda a campanha desse ato é uma campanha seguinte, levante a cabeça, vamos defender a soberania. O governo não levantou a cabeça. O governo não levantou a cabeça. Essas demonstrações citadas aqui são de baixar a cabeça do governo americano. Lembrando, o Chico Buarque, eu estava lá no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, na campanha da Dilma em 2010, uma mesa maravilhosa em que estava Chico Buarque, em que estava Oscar Niemeyer, então já com 104 anos na campanha de 2010, outras personalidades da campanha da Dilma. Um ato enorme de virada da campanha. O Chico falou lá aquela frase que ficou marcada na política brasileira. Eu vou votar na Dilma porque eu não quero um governo que fale fino com Washington e grosso com a Bolívia. Ele quer comparar. Pois agora, nós falamos há pouco, grosso com a Venezuela, ou seja, não deixa a Venezuela entrar no BRICS, um país da América Latina, um país, o Brasil, em 150 anos de relações, nunca teve nenhum problema, quase 200 anos, nunca teve nenhum problema democrático, e agora nós vamos falar fino com Washington. Falar grosso não quer dizer ir para a televisão e dizer eu não tenho medo de cara feia. É tomar atos efetivos contra isso. Agora, eu quero ressaltar, não é nada fácil. Em qualquer situação, uma situação para lá de difícil. Não estou subestimando. Agora, não pode ficar na inação. Não pode. A inação mata. Num confronto, você ficar parado no teatro de batalha, sem dar tiro contra o inimigo, parado, morreu, tá morto. Tá morto.
O Aderbal Neves manda aqui um super stick do José Masson, diz, na matéria de sabotar o Brasil, Trump é amador, quando comparado a Haddad. Ciro Gomes já denunciou a corrupção de Lula Haddad na antecipação dos precatórios e nem a esquerda radical investiga nada. Ok, tá aí o comentário. Fala. Mauro, você cita sempre o fato do perigo estar no coração do Ministério da Fazenda. Você sempre levanta o caso do Dario Durigan, que é o secretário-geral do Ministério, que era um alto executivo do WhatsApp, e do Pablo Belo Arelaro, que é o assessor direto do Haddad. São duas figuras. Esse Arelaro é um cara genial, nunca vi um cara tão altruísta. Ele deixou um cargo de coordenação numa diretoria que cuida de toda a América Latina, de todo o lobby com os parlamentos, com os congressos locais, para ir ganhar R$ 7.700 no Ministério da Fazenda. Eu achei lindo isso. A dedicação à causa... É um franciscano. Você fala que você é franciscano, Mauro? Não. Você tem que seguir o exemplo do Arelaro aqui. Essa gente está no coração das decisões do governo. Possivelmente esses dois estão elaborando o plano de contingência. Possivelmente eles estão na cabeça desse plano que o Haddad encomendou aos técnicos. Porque, você sabe, é uma medida técnica, né? É uma medida que você não tem decisão política. Aliás, tem gente que fala, não vamos politizar essa questão. Como não? O que o Trump fez foi uma medida de retaliação política. E tem gente falando, não vamos politizar. Como assim? Então, aí você tem um organismo bichado para uma guerra de grandes proporções. Não tem nenhum país tão tarifado quanto o Brasil. Por quê? Porque é o país do BRICS mais suscetível a pressões. Eu falo do BRICS porque essa medida foi tomada, a reunião do BRICS termina dia 7 de julho, 2 dias depois o Trump anuncia as medidas. Tem tudo a ver. A questão do Bolsonaro, a questão do BRICS são secundárias. O principal é o crescimento do BRICS. A questão da moeda internacional, da saída do dólar, enfim, dos países quererem negociar fora da economia do dólar. Não tem nenhum país tarifado em 50%. Por que o Brasil? Se o Brasil, como Lula diz, não tem nenhum inimigo no mundo, é um país de paz e tal. Porque é o mais suscetível aos Estados Unidos, porque está na América Latina, porque é dependente, porque favorece os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão aqui dentro, os Estados Unidos estão no ministério, é o país mais frágil. E é o país que fica nessa tentativa de ser imparcial, na verdade, de ficar em cima do muro, nesse confronto, nessa disputa de hegemonia cada vez mais acirrada entre o eixo chinês, entre o eixo oriental chinês-Rússia, de choque com os Estados Unidos. Está no BRICS, é o país que fica em cima do muro, que fica numa posição de neutralidade, e que os Estados Unidos reconhecem. O ataque ao Brasil, eu posso tentar desmontar o BRICS por aí. A Índia é parceira dos Estados Unidos, a África do Sul também fica em cima do muro, mas nenhum tem o peso do Brasil no Ocidente. Então, é cirúrgico. É muito preciso o alvo que o Trump escolheu, pegar o Brasil, um país incapaz de reagir. Incapaz de reagir. Até aqui, né? O pé tem na língua. Terrível, terrível. Situação difícil, hein, camarada? Situação efetivamente muito, muito difícil. Tá bom, Maringoni. Para encerrar, queria te ouvir. Fala, você ia falar alguma coisa? Não. Não, para encerrar, queria te ouvir o seguinte. Você, no seu artigo, comenta uma possibilidade interessante que é você direcionar. É claro que você não consegue direcionar avião da Embraer para o mercado interno, mas a pauta brasileira para os Estados Unidos tem suco de laranja, tem açúcar, tem café, tem gado e tal. Direcionar isso para o mercado interno. Como é que seria esse processo? Porque também não adianta direcionar para o mercado interno se o povo não tem dinheiro, né? Como é que seria essa operação? Como é que você vislumbra essa possibilidade aí? Isso, olha, acho que nem precisa passar pelo Congresso, mas você faz um decreto fazendo com que todas as escolas públicas sejam uma norma, seja obrigatório servir suco de laranja, suco natural para as crianças, e financia essa venda para o mercado interno. É preciso saber que as exportações são uma operação basicamente financiarizadas, né?
Os bancos antecipam os pagamentos das empresas, então, as empresas, as fazendas, as empresas agrícolas já receberam os pagamentos e elas estão com dívida com os bancos agora. É muito mais complexo que isso, mas porque você tem antecipação de pagamento, essa dívida é vendida para bancos, isso vira uma letra dos bancos, uma obrigação de recebimento e tal, mas o fato é o seguinte, o governo tem que entrar financiando essa produção para o mercado interno. É uma chance de combater a inflação de alimentos, direcionar a carne para o mercado interno. Mas você bota na merenda escolar, você tem uma demanda imediata. E tem que financiar, tem que ampliar o recurso para esse tipo de coisa. Tem que ampliar o recurso. Não é da educação, faz parte da educação, mas eu não sei se ele entra no orçamento do MEC ou se é um orçamento que entra, que pode ser um orçamento extraordinário, um crédito extraordinário, eu não sei a mecânica da coisa. No caso dos aviões da Embraer, pode sim. As empresas aéreas brasileiras, tirando a Azul, não usam aviões da Embraer. E os jatos da Embraer são jatos, eles são desenhados para voos regionais, eles são desenhados para a realidade brasileira e o Brasil não usa, compra aviões da Boeing. Por quê? Você tem que oferecer condições de financiamento, você não pode obrigar empresas privadas a comprarem o seu avião, mas você pode facilitar via BNDES porque ninguém compra avião, são operações de leasing, né? Você aluga os aviões, você pode ter preferência de comprar na... Por que o BNDES não entra financiando essas operações de leasing para dar demanda, gerar demanda para os aviões da Embraer? Em vez de ficar privatizando escola e hospital, né? Pois é. Por que você não faz isso? Para manter empregos na Embraer. É uma empresa que existe uma participação estatal. O governo perdeu a direção da Embraer, mas decisões estratégicas quem toma na Embraer ainda é o Estado brasileiro. Claro que pode. Pode fazer tudo, Mauro, numa situação de economia de guerra. Em situação de economia de guerra, você poderia até levantar, acabar com o arcabouço fiscal. Você precisa ter voto para isso, mas você precisa fazer uma campanha. Ou para ter crédito extraordinário, ou para tirar do orçamento esses financiamentos. Existem mil maneiras de você colocar dinheiro na economia. É difícil? Claro que é difícil. Vai ter desgaste? Vai ter desgaste agora, mas mais para frente você corre riscos, mas você enfrenta o problema. Você coloca na prática essa ideia de que o Brasil é dos brasileiros. Senão a gente vai escrever no boné, como você sempre fala aqui, patriota de boné, e fica no boné, possivelmente feitos na China, né? Então você põe o boné, o Brasil é dos brasileiros, e não toma ação para isso. Tem genocídio em Gaza, mas eu não rompo com Gaza. A situação está difícil, você não toma. E aí você começa a inventar uma realidade paralela que é de, olha, as pessoas saíram do Bolsa Família porque melhoraram de vida, porque o desemprego baixou, porque... Agora, a briga é muito difícil, não é fácil. Agora, você tem governo para isso, né? O Lula foi eleito para isso, para enfrentar as situações. Sim. Isso aqui. O pessoal pediu aqui para o camarada Maringoni dar a ordem, ele deu. É isso aí, obrigado, Maringoni. Boa caminhada para ti aí, boas aulas lá na Federal do BC. Mauro, muito obrigado, abraço a todo mundo aí. Tchau, tchau. Abração.